Eu estava esses dias, numa coincidência, a gente já tinha marcado o podcast, mas foi esses dias mesmo. Nós estamos aqui hoje numa quarta-feira, deve ter sido segunda-feira, sexta-feira. Eu estava me preparando para sair, eu já tinha voltado para casa à tarde, e minha esposa estava em casa, eu tenho um neném pequeno, cuidando do neném, e estava ligada na Rede Globo de televisão. Você vai entender porque que eu estou falando da Globo aqui. Na Globo, à tarde, estava passando uma novela, O Clone. O Clone. Eu estou tomando café para sair, que eu tinha almoçado tarde, cheguei em casa, eu fui para me trocar, que tinha um compromisso à noite, eu à tarde lá, eu ouvindo a novela O Clone. Tem um personagem chamado Estênio Garcia, que é o ator chamado Estênio Garcia, um ator famoso brasileiro, que eu não sei o nome dele na novela O Clone, mas ele lá... Tio Ali. Tio Ali, que é um personagem muitíssimo importante na novela, decidido, ele é uma pessoa importante, assim, né? Simbolicamente tudo. E nessa parte que eu ouvi, na hora que eu voltei o olho para a televisão, uma moça chega para ele e fala: tio, nós vamos para São Paulo, nós vamos para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Ele falou: não, nós vamos primeiro para São Bernardo do Campo, está na novela. Eu assisti esses dias, no Clone. Gente, assista lá esse episódio, tá lá do jeito que eu tô contando. Não, nós vamos para São Bernardo do Campo. Eu vou visitar o Sheik Jarrah. Sheik, que história é essa da Globo e do Sheik Jarrah? O senhor é global? Eu assisti na televisão, nem me contaram. Eu achei muito legal. É que eu fui consultor da novela O Clone. Foi? Eu fui consultor da novela. E toda a fala islâmica de ensinamento alcorânica do tio Ali fui eu que escrevi, eu que ensinei, eu que orientei. Então, a fala islâmica, quando ele orienta, quando ele fala das passagens do Alcorão, sim, eu que ajudei. E também fui consultor dos demais, todo o núcleo islâmico árabe, eu fui consultor e ajudei, eu ia toda semana para o Rio de Janeiro, quase toda semana. Tinha crachazinho da Globo? Sim, tinha. Então aqui eu estou falando que o negócio, nosso podcast está crescendo, é um negócio poderoso, né? Além de ser uma coisa, o crachá da Globo. Mas que interessante, eu estou falando aqui, mas é muito interessante. Mas para que a novela ficasse o mais fiel possível à realidade, não fosse ótimo. Sim, apesar de não ter sido contratado pela Globo. Não quis ser contratado pela Globo, e eu fiz esse trabalho realmente porque eu representava a comunidade islâmica e não cabia eu ser contratado pela Globo por representar a comunidade. Então, isso é uma forma de isenção também, de me manter isento, mas tinha crachá, tinha acesso livre, tinha todo o respeito. E a Globo fez uma homenagem, eu achei que foi uma homenagem que... em vários momentos. Não, esse eu assisti. Eu tomando café, eu assisti. Foi esses dias. E quis realmente, uma das questões, assim, dar visibilidade a São Bernardo do Campo, porque você tem uma comunidade muito grande aqui em São Bernardo, comunidade islâmica. E a cidade é uma cidade importante no Brasil, e ela precisava ter esse seu lugar de destaque. Sim. Então, a nossa querida São Bernardo do Campo, né? Você mora em São Bernardo? Moro. Você nasceu em que cidade? Nasceu aonde? Damasco, Síria. Ai, maravilha, que chique. Mas... claro, numa situação, mas eu acho assim... E com quantos anos você veio para o Brasil? Eu vim com 7 anos. Eu nasci na Síria, cresci no Líbano, na casa dos meus avós maternos, e aos 7 anos vim para o Brasil, permaneci aqui. Meu pai já estava aqui no Brasil, e vim em 73 para o Brasil. Fiquei até os 16 anos, minha família ficou aqui, e eu fui estudar na Arábia Saudita. Fui com 16 anos, fui estudar jurisprudência islâmica, que é Sharia, fui estudar a teologia islâmica, e voltei depois de estudar, permanecer 10 anos lá, voltei para o Brasil. E não era para ficar no Brasil, eu tinha 2 oportunidades, uma na Inglaterra, outra na África do Sul, e acabei
mudando meus planos e ficando aqui no Brasil, e dizem que quem bebe dessa água, né, da água do Brasil, não abandona, né? E exatamente isso. E aqui também fiz outras faculdades, continuo estudando, inclusive agora também estou no doutorado na USP, e tentando colaborar com a sociedade brasileira. O Brasil, eu falo para muita gente que eu sou mais brasileiro do que muitos brasileiros, porque brasileiros natos nasceram no Brasil. Sim. Eles não tiveram escolha. Eu escolhi ser brasileiro, apesar de ter nascido fora, mas eu quis ser brasileiro. Foi uma opção, sim. Foi uma opção. Sim. Então, e eu gosto do Brasil, a gente ama o Brasil, eu me sinto brasileiro, eu falo que eu sou brasileiro. A gente gosta de feijão, arroz e famoso PF. Quem está nos assistindo, lembrando que se você quiser fazer perguntas, pode fazer as suas perguntas aqui que eu leio. Sheikh Jarrah, esse lado seu, porque a pessoa pode ser muçulmana, mas não ser um muçulmano religioso. Vamos pegar, por exemplo, um católico que é um católico que vai lá uma vez na missa, mas ele não está ligado à doutrina católica no sentido de que ele não é padre, não é bispo, não é arcebispo, não é coroinha, nada. Ele frequenta, é um frequentador de determinada... O senhor é um homem religioso, não sei se essa palavra é correta, não é? No catolicismo, eu não sou católico, mas no catolicismo, o representante religioso do catolicismo que a gente encontra, assim, é o sacerdote, é o padre. O padre. No movimento evangélico, o representante religioso, o mais alto representante religioso lá no catolicismo é o Papa, depois tem bispo, arcebispo, bispo, e vai embora, até o padre. Então, o padre é o representante do catolicismo em determinada comunidade. No movimento evangélico, é o pastor. O pastor é o representante, é o pastor, alguns chamam de bispo, mas o básico é o pastor. Eu sou espírita, kardecista, e a pessoa lá que é o representante é o presidente mesmo, é só coisa legal, mas tem um representante. No islamismo, quem é o representante? Quem são os representantes? Como se chama o padre no islamismo? Tem o bispo no islamismo? Tem o arcebispo, que é mais que bispo? Tem o papa? Como é essa hierarquia religiosa, se é que existe, no islamismo? Por exemplo, o título sheik o sheik não é o seu nome, é um título. Esse título é um título de religiosidade no islamismo ou não? E como se divide essa ordem de poder na área da religião islâmica? Dentro da religião islâmica, nós não temos uma hierarquia religiosa. O que nós temos? Quem sabe mais, guia. Quem sabe mais, guia. Quem sabe mais do Alcorão, guia. Quem sabe menos. Lidera a oração, lidera os discursos, lidera a comunidade. Por uma questão, e esse que conhece mais, a gente chama de sheik. Ele precisa ter feito uma faculdade, porque para se tornar um sheik, para se tornar um líder, para se tornar um sacerdote islâmico, precisa de estudo. Um estudo aprofundado do Alcorão, das leis do Alcorão. Então, essa pessoa a gente denomina como sheik. Mas também tem a outra palavra chamada imam. Imam é aquele que lidera, aquele que está à frente. Nós temos uma hierarquia administrativa, mas organização. Nem todo imã é sheik. Tem imã que não é sheik. Em alguns lugares o sheik é chamado de imam. Isso que é em mais alguns lugares inversa... você tem, em alguns lugares você tem o imam que lidera a oração, que mas não pessoa, é sheik. Não é sheik, tá? O sheik é o que domina o conhecimento da religião e que fala, é o douto na religião islâmica. Automaticamente ele também é um imã. Automaticamente. Porque ele poderia todo falar sheik é imã. Isso, mas o inverso não necessariamente é verdadeiro. Necessariamente. Tá bom, desculpa só para a gente colocar... Perfeito. Eu já estava falando assim, da hierarquia. E esse, você tem o sheik, que é a autoridade máxima, e dentro de um país islâmico, você tem um cargo que seria como aqui no Brasil, você tem juiz e tem o Supremo. O Supremo. Num país islâmico, você tem o Supremo, o presidente do Supremo, a gente chama de mufti, que é um sheik. Mas a gente dá o nome de mufti, a nomenclatura de mufti,
porque ele é a palavra final sobre determinados assuntos naquele país. E o que ele falar, a sentença dele vale para todos os sheiks, para todo o país islâmico. Mas ele é um sheik. Todos têm que ser sheiks. Então, depende do conhecimento e não depende, por exemplo, de hereditariedade, por exemplo. Nasci em família de sheik, eu sou sheik. Não. Eu sou rico, eu sou sheik.